Quem me acompanha por lá, eu também sou do Senhor. Glória a Deus. Quem me acompanha? Rapaz, é muita gente para pouca pessoa que acompanha lá, viu? Muita gente. Deixa eu pedir a você, pesquisa aí Roberto Alves e você vai também nos acompanhar por lá, tá bom? Hoje nós estamos batendo 300 mil inscritos lá e você que também me acompanha por lá, eu agradeço a você. Você faz parte dessa história, você faz parte dessa trajetória e eu agradeço a Deus pela força, eu agradeço a Deus pela inspiração que Ele me dá, eu agradeço a Deus pelo ânimo que Ele me concede e a vocês que também fazem parte desse crescimento. Que Deus continue honrando a sua vida, que Deus continue abençoando você. Eu agradeci muito ao Senhor hoje, orei. Eu sempre apresento as pessoas que estão conosco, as que chegaram agora, as que já estão conosco há mais tempo. Eu sempre apresento em oração a vocês, pedindo que Deus possa repreender o mal, livrar a sua casa, proteger os seus filhos. E eu sei que a minha maior recompensa vem de Deus, tá? Eu sei disso. E se hoje eu tenho alguma coisa ou eu vivo alguma coisa diferente do que um dia eu já vivi, é porque Deus, Ele decidiu me agraciar. Não é fácil, não é simples. Há um esforço por trás disso. Tudo na vida tem esforço. Se você não esforçar, se você não lutar para chegar onde você quer, se você não se entregar, a coisa não anda. Tá bom? Quem pegou já a água, escreve aqui, peguei a água. Escreve, peguei a água. Escreve aí, peguei a água. Ou escreve, já peguei, tá bom? Escreve aí. Senão não dou conta, gente. Eu vou ministrar uma palavra, eu vou orar e em seguida quero pregar para você uma palavra que Deus colocou em meu coração. E eu sei que o céu vai se mobilizar ao nosso respeito. Oh glória, oh glória. Olha, eu vou ficar uma semana sem aparecer aqui nessas plataformas, tá? Em live. Eu vou ficar por uma semana sem aparecer. Tá bom? Então preste bastante atenção no que eu vou falar pra você. Se você me procurar aqui com os vídeos, você vai me achar. Você vai me encontrar. Porque se vocês quiserem nos acompanhar, vocês vão ter que ir lá pro YouTube ou para o Facebook pela página Força do Alto. Porque eu preciso focar lá, gente. Eu passei a semana passada aqui no Kauai, no KW, por mais ou menos fazendo umas 4 a 5 transmissões por dia. Então, se você quiser me acompanhar lá no YouTube e no Facebook pela página Força do Alto, você vai pesquisar e vai me acompanhar lá, porque eu vou estar lá em transmissão 3 vezes por dia, de manhã, de tarde e de noite. Tá? No canal oficial Roberto Alves e na página do Facebook Força do Alto. Se você quiser me seguir por lá, me acompanhar por lá, eu vou estar lá 3 vezes por dia durante essa semana toda. Amém? Para você que é uma apreciadora, um apreciador do nosso trabalho, em nome de Jesus, eu convido você para estar conosco. Tá bom? As pessoas dizem assim, não dá para fazer 2 ao mesmo tempo não, gente, precisa de mais telefones. E eu não apresento conteúdo de baixa qualidade, todos os meus conteúdos são de extrema qualidade. Então, um celular hoje para a gente poder transmitir uma transmissão a nível de qualidade boa, porque a plataforma exige isso de nós, é um investimento bem considerável, tá? Mas nós cremos que Deus vai nos dar o recurso, tá bom? Segura seu copo com água, sua garrafa com água, e nós vamos orar agora, em nome de Jesus.
Senhor meu Deus e Pai, graças nós te damos, louvores nós te prestamos, honra e glória sempre será sua. Ninguém jamais terá isso, pois você, aleluia, Deus, tu és o nosso, o único Senhor e Salvador. E por isso que nós te damos glória, louvores. Nós honramos o Senhor através dessas ações, mesmo que sendo pequenas e minúsculas, Senhor. Que hoje todas as obras do mal, todas as ações do diabo, todas as retaliações contrárias batam em retirada. E através dessa oração, que cada vida possa sentir, Pai, do alto da cabeça ao plantar do seu pé. Em nome de Jesus, que aonde essa pessoa estiver agora, o teu divino Espírito Santo toque na sua vida e lhe traga, Senhor, conforto através da ingestão dessa água, porque eu consagro ela em nome de Jesus. Enfermidades físicas e espirituais, dores musculares, dores na coluna, dores na nuca, cervical, queda de cabelo, problemas nos rins, gastrointestinais, problema no esôfago, pâncreas, coração, baço, toda a estrutura para interior, toda a estrutura visceral, seja visitada através da ingestão dessa água. Eu consagro em nome de Jesus. Pessoas com problemas de diabetes, pessoas com problemas, Senhor, dermatológico, no globo ocular, na retina, problemas, Senhor, nas cordas vocais, que possam ser agraciados. Pela fé eu consagro essa água em nome de Jesus e decreto a vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Tome sua água. Tome sua água. Tome sua água. Olha, nesse momento algumas pessoas que vão tomar a água vão vomitar. Você vai tomar água e a água vai gerar em você essa ânsia de vômito, você vai vomitar. Não prenda, vá para um lugar, vá para o banheiro, mas coloque para fora. Há uma limpeza, a palavra correta é há uma liberação de dentro para fora. E às vezes o espiritual chega a ser tão forte que manifesta no nosso corpo. Algumas pessoas sentem tontura, vomitam. Algumas pessoas passam mal. E se você se sentir assim, vá, coloque para fora. Em nome de Jesus. A nossa fé em Cristo move montanhas. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero ministrar uma palavra para você. Se você puder me ouvir, fique até o final. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. Deus abençoe você que está chegando agora. Deus ilumine sua vida. Deus abençoe sua casa. A paz de Cristo Jesus. Atos capítulo de número 9, versículo de número 15. Atos capítulo 9, versículo 15. Depois você medita na sua casa. Você faz uma leitura. Você pesquisa. Tá bom? Diz assim: e disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome adiante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome.
prego com tema ou sem tema? Com tema ou sem tema? Eu vou deixar você escolher. Me diga aí, com tema ou sem tema? Atos capítulo 9, versículo 15. Com tema? Tema? Cadê o povo? Com tema ou sem, gente? Fala, interage comigo. Você fica aí do outro lado, às vezes acanhado, escreve, compactua, compartilha, fala. Com tema? Então segura que lá vai. O tema da mensagem é: aos olhos de Deus, eu não sou o que muitos pensam. Tem um glória aí? Aos olhos de Deus, eu não sou o que muitos pensam. Escreva. Aos olhos de Deus, eu não sou o que muitos pensam. Aos olhos de Deus, eu não sou o que muitos pensam. Aleluia. O ano é 33 depois de Cristo. Meados do ano 32, a igreja, da palavra grega, que quer dizer eclésia, igreja deriva-se de conjunto, de coletividade, mas do grego quer dizer eclésia, e a palavra eclésia tem o significado de chamados para fora. Não foram chamados para dentro, chamados para fora. O conjunto de 12 apóstolos que eram compostos por outros e outros seguidores de Jesus. Após a ressurreição, o batismo, o dia de Pentecostes, que se cumpre em Atos 2, o que acontece é que, para aquela época, para aquele momento, algumas pessoas ainda seguiam a Jesus, porém com medo. Alguns deles eram servos, mas tinham medo da morte. Mas entre um deles, aparece um chamado Estevão, aquele que foi escolhido pelas sortes que foram tiradas. E em um momento oportuno, Estevão decide pregar no meio da praça de Roma. Só que os romanos haviam colocado uma proibição. Os romanos haviam dito que não queriam que falasse publicamente o nome de Jesus. Qualquer que envolvesse o nome de Jesus de forma pública, na intenção de atrair os olhares de pessoas que estavam à volta, corria um risco de serem presos ou talvez até mesmo mortos em público. Então, quando acontece esse episódio que Estevão começa a pregar, Estevão começa a falar do amor de Jesus e falava de forma poderosa, de forma eloquente. Entre o capítulo 5 e o capítulo 6 de Atos, o texto vai dizer que quando viram Estevão pregando, juntaram-se alguns dos povos e começaram a cumprir a sentença que o Império Romano havia estabelecido. Qual era a sentença? Todo aquele que propagasse o nome de Jesus deveria ser morto apedrejado. Todo aquele que falasse no nome do Salvador Jesus Cristo deveria ser morto apedrejado. E o que acontece é que Estevão, mesmo sabendo das consequências, ele não se limita. Mesmo sabendo dos riscos, ele não desiste. Mesmo sabendo que havia um preço, ele não volta atrás. Eu posso abrir aqui um aspas e um colchete para perguntar para você isso? Será que você tem tido coragem de assumir os riscos? Será que você tem tido coragem de se colocar na condição de pessoa que é criticada, que é alvo de calúnia, que é alvo de conspiração,
Você tem sido vítima de zombaria por causa da sua fé em Jesus Cristo? Deixa eu lhe perguntar algo mais sério, mais severo. Qual é o risco que você tem assumido? Qual é o tipo de preço que você tem pago para poder colocar em dia, colocar em prática, colocar em evidência, colocar em notoriedade coisas que a sua fé determina que você faça? Eu vou expressar isso aqui, tá? Estevão não está nem aí para a consequência, mas Estevão faz o que ele foi levantado para fazer. Estevão não está nem aí para o que vão dizer, mas Estevão vai fazer o que Deus mandou ele fazer. Escute, escute, escute. Ouvir a voz de Deus é algo que todos têm o direito, mas poucos têm o acesso. Ouvir a voz de Deus é algo que todos podem ter o direito, mas poucos têm o acesso. Por quê, Roberto? Porque muita gente está com o coração muito duro para escutar a voz daquele que vive e reina para sempre. E eu vou dizer isso aqui para mais de 2.700 pessoas ouvirem. Não dá para escutar a voz de Jesus se você vive no meio das vozes da multidão. Não. Estevão está seguindo aquilo que foi levantado para fazer. Ele está pregando. Ele está falando de Jesus. Só que só ao ponto de falar de Jesus, ele está quebrando uma lei romana. E isso vai gerar uma consequência grave. E qual é a consequência grave? Pedradas. Pedradas. Eu fico com medo de alguém que serve a Jesus e só recebe apoio e não tem pedradas. Eu fico com medo de um diabo que aplaude a minha trajetória. Eu fico com medo de um espírito das trevas que baixa a guarda para mim e diz que eu estou certo. Eu fico com medo, sabe por quê? Porque não tem como ter uma trajetória com Cristo sem ter pedradas. Não tem como expor a sua fé e não ser alvo de crítica, e não ser alvo de perseguição, e não ser alvo da raça humana hipócrita e falsa moralista. Não tem como. Estevão está fazendo o que foi levantado para fazer, e mesmo que lhe custe levar pedradas, ele não para. Eu vou abrir aqui novamente o aspas para dizer para você: se essas pedras têm lhe atingido por conta do que você tem feito, continue. Se essas pedradas têm lhe atingido pelo nível de fé que você tem exercido, continua. Roberto, é porque é muita perseguição e eu não dou conta. Escuta, Paulo foi inspirado para escrever 1 Coríntios 10. E o que está escrito? Não veio sobre vós tentação a não ser humana, porque Deus não vos deixará tentar além daquilo que possais suportar. Segura que é para você, porque juntamente com a prova, dar a Deus também o escape. Se tem pedrada batendo no teu corpo, é porque Deus já preparou essa carcaça e está dizendo: você dá conta, mesmo que seja para ser mártir de acusação, para ser mártir de perseguição, para ser mártir de zombaria. Se é pelo nome de Jesus Cristo, vale a pena passar tudo isso. O resto que se dane, que se lasque, que se exploda lá nos 7º, 8º e 9º do inferno, porque eu não tô nem aí. Roberto, um dia uma vizinha minha bateu na porta da minha outra vizinha e disse assim: tu não se incomoda não? A vizinha disse: por quê? A outra vizinha disse: é porque ele grita muito. Nessa época eu não vinha para o estúdio. Ele grita demais, faz muito barulho. Isso não lhe incomoda não? A vizinha disse: não. Porque antes quem morava aqui fazia muito barulho. Até a polícia dava. E ninguém reclamava nada. Por que é que eu vou reclamar do irmão? Aí a mesma vizinha que estava perguntando isso foi mais afrontosa e disse:
E o teu filho não se incomoda, não? Porque o filho dela, aos olhos dessa vizinha, era mais esquentado. E a minha vizinha disse assim, e eu com medo que ele aparecesse e reclamasse de alguma forma, bem na hora quem aparece, o filho dela. Ela disse, naquele momento, irmão, eu orei. Ele disse, meu Deus, não deixa que ele fale nada para dar força ao inimigo, não. O filho dela disse, opa, boa noite. A vizinha disse, não lhe incomoda não esse irmão gritando? O filho dela olhou para ela e disse, deixa o irmão quieto. Não está incomodando em nada, a gente acha é bom. Eu disse, glória a Deus. Porque sempre vai acontecer de ter alguém para jogar pedra. Sempre vai aparecer alguém para zombar da sua fé. Sempre vai aparecer alguém para lhe perseguir. Sempre vai aparecer alguém para tentar puxar a barra da sua saia ou a perna da sua calça. Mas deixa eu lhe dizer algo. Se vale a pena sofrer por algo digno, é sofrer pelo amor ao nome de Jesus Cristo. Seja o que for. Estevão está recebendo pedradas. E ele é apedrejado até a morte. Estevão fica sem vida. Eu estou pregando para quem está sendo apedrejado. E eu estou pregando para quem quase está morta. Deixa eu falar. Eu estou pregando para quem está recebendo pedrada. E também estou pregando para quem está acreditando que vai ser o último respirar. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Ainda que as pedradas lhe arranquem a vida, isso não lhe arranca o direito de receber o que Deus já preparou para você. Roberto, eu não entendi. Qual é a história que termina com um final feliz para você? Uma história que dá tudo certo? Ou uma história que finalizou por uma causa? Sabe o que eu acho mais lindo nos filmes de guerra? Eu assisto às vezes com minha esposa e minha esposa fica um pouco aborrecida. Sabe o que ela diz? Eu não vou assistir esse filme não, porque termina com um final triste. E eu perguntei para ela, minha filha, qual é o final triste? Ela disse, porque o soldado morre na batalha e ele não termina no filme. Eu disse, é o melhor exemplo que alguns soldados não voltam para casa, mas cumpriram seus deveres de papéis cumpridos. Eu não sei quantas pedras você tem levado. Eu não sei quantas pedradas você tem recebido. Mas cumpra o seu dever. Se for para orar, ore. Se for para adorar, adore. Se for para pregar, pregue. Se for para incomodar o inferno, incomode. Mas viva por um propósito. Viva por uma causa. Viva por algo que vale a pena. Só vale a pena lutar por aquilo que vale a pena possuir. E quem está apedrejando Estevão é também um mandante chamado Saulo de Tarso. Quando Estevão morre apedrejado, Saulo se aproxima, pega o despojo, que eram os lençóis manchados de sangue, se certifica que a ordem que ele deu para que matassem aquele homem está cumprida. E agora ele se apresenta ao imperador Nero, que era quem mandava em uma boa parte da guarda na época. E ele vai apresentar o despojo de Estevão, segundo fatos históricos, dizendo, olha, tá aqui um cristão. Tá aqui um cristão se foi. Estava pregando e nós acabamos com ele. Nesse momento, Nero vai escrever uma carta. E vai dizer, vai até Damasco. Vai batalhar com os cristãos que estão lá. Vai lá. Saulo de Tarso prepara sua comitiva, sua guarda pretoriana e vai para a estrada de Damasco em busca de acabar com quem estava lá em Damasco, que eram os cristãos.
que eram os servos, os seguidores de Cristo. Só que o que ele não esperava é que alguém fosse o interromper. Saulo não esperava que ele seria interrompido. Ele se prepara para ir buscar o povo, para atacar, para destruir. Está respirando ameaças. E quando ele está indo na estrada de Damasco, segura que essa daqui é forte. Ele escuta uma voz que diz assim: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E quando ele escuta a voz, ele cai. Será que a voz de Jesus tem poder? Será que a voz de Jesus causa alguma reação? Porque enquanto ele não ouvia a voz, ele continuava de pé. Mas quando ele escutou a voz de Jesus, ele caiu no chão. E caído com o rosto em terra, ele disse: Quem és, Senhor? Ora, por que chamar de Senhor alguém que ele não está vendo? Por que chamar de Senhor alguém que ele não está vendo? Por que chamar de Senhor alguém que ele não está vendo? Sabe o que eu consigo perceber? É que há momentos que algumas pessoas só vão respeitar a autoridade de Jesus quando ele exercê-la. Eu vou falar mais calmo. Algumas pessoas só vão respeitar a autoridade de Jesus quando ele botar para quebrar. Não, Roberto, Jesus é muito doce. Jesus é amor. Jesus só tem coisas boas, só tem chocolate da Cacau Show, só tem bombom Lacta, Garoto, Nestlé. Jesus só tem Coca-Cola. Jesus é só maravilha, Jesus é só... Não, escute. Um dia Jesus se revoltou com a sacanagem que estavam fazendo dentro do templo. E Jesus pegou um azorrague de 12 pontas e quebrou todo mundo na peia, foi no cacete. Ele lascou o sarrafo para cima e expulsou os cambistas que estavam fazendo da casa de adoração um lugar de comércio. Então pegue essa daqui, escute. Se for necessário Jesus colocar para quebrar, para derrubar o ego, a crista, a arrogância, a prepotência de alguém e fazê-lo reconhecê-lo como Senhor no chão, ele vai fazer. Porque enquanto Saulo estava de pé, andando com seu próprio ego em exercício, colocando para cima as suas próprias garrinhas de fora, ele não reconhecia o poderio de Jesus. Mas quando Jesus falou e ele caiu, ele aprendeu a respeitá-lo e chamá-lo de Senhor. Porque quando ele diz assim: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele diz: Quem és, Senhor? Ora, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas só que Saulo não estava perseguindo Jesus. Saulo não perseguia Jesus. Quem é que Saulo estava perseguindo? Se alguém lembra da mensagem, por favor, eu aproveito aqui. Você já exercita a sua breve e rápida ação de fé. Quem é que Saulo estava perseguindo? Quem era? Quem? Escreve aqui nos comentários. A igreja. Quem mais? Vamos. Os servos, o povo de Deus. E por que é que Jesus fala: Eu sou Jesus a quem tu persegues? Isso quer dizer que quando Saulo persegue o povo de Deus, Saulo está perseguindo o próprio? Cuidado. Algumas pessoas acham que você não tem dono. Algumas pessoas acham que podem fazer o que quiserem. Algumas pessoas acham que podem brincar com você o tempo inteiro. Algumas pessoas pensam que podem fazer de você zombaria ou até palhaço de circo.
Aí Deus está dizendo para você hoje, mexer com você é contrair um problema comigo. Você tem dono. E se for necessário, agora os radicais vão me xingar, vão me criticar, mas posso fazer nada. É meu ponto de vista de fé e expressão, eu tenho direito. Escute, se for necessário Deus derrubar alguém para mostrar que está com você, Ele vai derrubar. Se for necessário Ele quebrar o ego de alguém para mostrar que está com você, Ele vai quebrar. Se for necessário Ele inverter a posição da roda, colocar quem estava em cima embaixo e colocar quem estava embaixo em cima, Ele vai fazer. Sabe por quê? Porque Ezequiel 17:24 está escrito assim: e saberão as aves do céu que eu, o Senhor, elevei a árvore baixa e abaixei a árvore alta. Eu fiz a árvore verde secar e fiz a árvore seca reverdecer. Tu tá achando que isso aqui é coisa pouca? Então pega mais uma referência para você entender o que é o poderio de Deus. O poderio de Deus. Isaías, capítulo de número 42. Quando pelo fogo passares, ele não te queimará, e quando pelas águas passares, elas não te submergirão, e nem o fogo arderá em ti. Tu tá achando que é coisa pouca? Quando Deus quer fazer, minha filha, uma piscina se transforma em mar. Eu já vi Deus, pela história da Bíblia e na minha vida, transformar ladrão em convertido, e também vi Deus curar canceroso em vítima de milagre. Deixa eu dizer isso aqui para você: se Deus precisar e ver a necessidade de quebrar o ego através de uma queda, Ele vai permitir. Se Deus perceber que necessário é tornar alguém de um jeito diferente, Ele vai permitir acontecer. Jeremias capítulo 18, ele pega Jeremias, coloca lá na ponta da porta da olaria e diz: Jeremias, o que é que tu vês? Ele disse: eu vejo um oleiro com um vaso, e o vaso que se quebra na mão do oleiro. Aí Deus diz: só até aí você fala, agora sou eu. Jeremias, porventura não poderia eu fazer com os filhos da minha casa, assim como fez esse oleiro com um vaso em suas mãos, que quebrava e tornava a fazer de novo como bem lhe parecia? Será que Deus não pode? Tem alguém que quer colocar limite em Deus, quer colocar cabresto, limite, régua, métrica. Deus não pode fazer isso, porque quem é você para dizer o que Deus pode e não pode? Quem é você para dizer o que Deus deve ou não deve? Deus não te deve nada. Deus não está nem aí com a tua opinião. Escute, a tua opinião e nada é a mesma coisa. Ele é Senhor. Olha, eu vou dizer algo, tá? Por mais que você diga: Deus está no controle da minha vida, Deus não está no controle. Ele tem o controle, mas você é quem dá o play do que você quer fazer. Saulo passou muito tempo de cabeça erguida e nariz empinado. Vou lhe mostrar como desce na humildade. Vou lhe mostrar. Quem és, Senhor? Sou Jesus, a quem tu persegues. Ele fica cego por 3 dias. O mais interessante é que Deus precisa escurecer algumas coisas para que esta pessoa comece a ver de outro jeito. Não entendi, Roberto. Escamas dos seus olhos era o que bloqueavam que ele visse a realidade. E nesse momento, nesse período de 3 dias, Deus visita o profeta de Jerusalém. Quem é? Ananias. Deus vai lá no profeta. Ananias. O profeta se posiciona. Interessante. Ouvir a voz de Deus é para todos, mas nem todos têm esse acesso. E o acesso depende de Deus? Não, depende de você. O
O profeta está em um momento de comunicação com Deus e Deus está dizendo: Ananias, vai até uma rua chamada direita, na casa de um homem chamado Simão, curtidor. Leva o teu chifre de azeite e unge o meu homem. Unge um homem para mim. O profeta se ajusta. Pega o chifre com azeite. Coloca a sua estola sacerdotal. Talvez tivesse colocado a burca ou a mitra. O profeta calça os seus chinelos. E o texto não deixa específico porque é que Ananias pergunta quem é, mas fica oculto o diálogo que não é escrito. Agora, na minha concepção, ele vem, coloca a mão e vai abrir a porta. Ele vai tentar abrir a porta. E talvez o profeta tenha dado um passo atrás e retrocedido e perguntado: Senhor, eu vou lá na rua direita, vou na casa de Simão, curtidor. O senhor deu o endereço, o senhor disse onde é, na casa de quem? Mas quem é que eu vou ungir? Aí Deus revela o nome. Deus abençoe você que está abençoando essa transmissão, tá? Obrigado por esses presentes, que Deus multiplique na sua vida. Olha, quando o profeta pergunta o nome, automaticamente a resposta vem imediata. E quando Saulo é mencionado, que não é mais Saulo, agora Paulo, aparece alguém que é o mesmo profeta, é o mesmo Ananias, dizendo: mas ele é assassino. Talvez no diálogo ele tenha dito: ele ficou com o despojo de Estevão nas mãos. Ele ficou com as vestimentas de outros discípulos que foram mortos por esta causa. Aos olhos de Ananias, Saulo, que não era mais Saulo, agora era Paulo, não deveria receber aquela oportunidade. Tem muita gente se achando boa demais, achando que é apta, achando que é melhor que você em alguma coisa, achando que o diploma, achando que o estudo, o conhecimento e a carreira dela faz com que ela seja alguém melhor que você. Já prestou atenção que algumas pessoas acham que ela que deve ter a oportunidade ao invés de você? Tem gente que é tão metida besta, que acha que as fezes dela não tem odor. Esquece que quando senta na privada, fede do mesmo jeito. E quando morrer, se não for ser cremado, vai ser comido de bichos do mesmo jeito. Vai sofrer talvez das mesmas doenças. Vai ter as mesmas dores de cabeça. A Ananias está tentando dizer para Deus. O profeta está tentando convencer Deus que não é uma boa escolha. Algumas pessoas querem convencer Deus da escolha que ele já fez. Um dia, uma pessoa se deparou comigo e disse assim: é porque o irmão, sabe que precisa fazer isso e aquilo outro, que agora o irmão está na internet. Eu disse: o que eu preciso fazer, amado, é entre eu e Deus. Não, irmão, só estou dizendo. Eu disse: não precisa vir me dizer nada. Porque quando eu estava cheirando cocaína, quando eu estava fumando maconha, quando eu estava passando as noites no virote, na cachaça, na vida deplorável, o Senhor nunca veio me dizer nada. E por que o Senhor está vindo me dizer agora? Pegue suas informações e fique para o Senhor. Daqui para frente é entre eu e Deus. Sabe o que é isso? É porque tem gente que quer se meter em uma história que começou a dar certo
para dizer que teve alguma influência na sua vida, vai dar um rolé de vassoura. Não atrapalha o que Deus está fazendo na vida de algumas pessoas. Se você parar para entender o real motivo, a real situação da ira e revolta de algumas pessoas, é porque começou a dar certo na sua vida. É porque começou a acontecer o que não estava acontecendo. Quando Deus menciona o nome de Saulo, que não era mais Saulo, agora é Paulo, Ananias vai começar a dizer assim: ah, é ele, mas será o que, Satanás? Jeremias capítulo 1, versículo de número 4 e 5. Antes que eu te formasse na madre, eu te conheci, e antes que eu te gerasse no ventre, eu te santifiquei. Não, deixa eu dar mais um versículo, deixa eu usar mais um texto base, para ter um dogma, para a maior parte dos teólogos que acham que tem que ter base para tudo. Nem tudo está escrito, mas que a Bíblia segura. Salmo de número 139, verso de número 7 e 8. Quando eu ainda nem existia e não havia estrutura nos meus ossos, o Senhor já havia me conhecido de uma forma terrível. Deus já fez escolhas que ninguém pode impedir. Aleluia! Aleluia! Não adianta tentar atrapalhar. Não adianta tentar bagunçar. Não adianta tentar conspirar. Tu não tem o que fazer, vai procurar um cabo de vassoura, um cabo de enxada, ou então vai relar a bunda no cimento, como diz aqui no Nordeste, mas para de atrapalhar o que Deus já separou para acontecer, demônio! Tem gente que não fica feliz com a escolha que Deus fez com você. Tem gente que não fica feliz porque Deus escolheu você. Aí tem gente que vai dizer assim: não, Roberto, é porque é muita perseguição, manda esse povo se lascar. Que satisfações você deve para alguém? Me diz uma coisa. Se eu tiver uma parada cardíaca aqui agora, quem é que vai dizer assim: eu vou morrer por você, eu troco de vida? Troca nada. Tu tá pensando que o povo tá preocupado com o que vai acontecer na tua vida amanhã, é? Elas querem lhe ferrar é hoje. Elas querem atrapalhar é hoje. As pessoas que mais são atacadas são aquelas que mais são invejadas. E eu vou dizer algo pra você, viu? Se você ficar indo na cabeça dessa turminha sem futuro, que não vale nada, não vale nada mesmo, só atrapalha. O único valor que tem é diante de um arrependimento que possivelmente possa existir. Ou tu tá achando que pessoas não existem na tua vida só pra tentar atrapalhar? O que eu escuto, o que eu leio, não tá na história. É por isso que agora eu fecho a minha cara e melhorei a fala. Eu dizia antes, só para se lascar. Mas agora eu acrescento, se achar ruim, vá se lascar de novo. Porque não adianta. E a palavra lascar quer dizer lapidar-se. Talvez você tenha parado para interpretar de um jeito diferente. Agora escute. Quando Deus escolhe e alguém tenta impedir, isso é irreversível. Quando Deus escolhe e alguém tenta atrapalhar, é tempo perdido. Uma vez eu... Deixa para uma outra oportunidade. Escute. Deus vai dizer para Ananias assim: Ananias, para você ele pode ser tudo isso e um pouco mais, mas para mim ele é um vaso escolhido. Aonde as pessoas veem defeitos, aonde as pessoas veem falhas, Deus vê uma virtude. Você entende isso? Não se deixe coagir pelo que alguém pensa de você. Se eu fosse me deixar levar pelo que pensavam ao meu respeito,
Eu tinha continuado lá na vida da cocaína. Quem conhece meu testemunho sabe o que eu superei, o que eu saí, o que eu deixei de fazer. Eu tinha continuado lá nas madrugadas, ao meu bel prazer. Sabe por quê? Por incrível que pareça, defunto só é lembrado pelos parentes. E olha